Ok. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, quem nos acompanha pela internet. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo e Tributário do dia 7 de agosto de 2025. Nós temos na nossa pauta ordinária dois processos pautados, porém temos de retorno três processos e privilegiando a presença do advogado, que é o representante dos três processos de retorno, doutor Demildes Rodrigues dos Santos, chama a julgamento o recurso voluntário 1270, que é do processo 40.1170.266/2000, sujeito passivo Sol e Mar Alimentos Limitada, conselheira relatora desse processo, conselheira Adriane do Carmo, representando a Fazenda Pública, Dr. Rude de Oliveira Santos, que se faz presente, e, como dito, representando o sujeito passivo, Dr. Demildes Rodrigues dos Santos. Conselheiro, estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Obrigado pela palavra, doutor Cláudio Henrique, a quem eu desejo um bom dia e já estendo o cumprimento à conselheira, conselheiros, representantes fazendários aqui em nome do doutor Ruider, representante do sujeito passivo, doutor Demildes, a secretária Chauane e todos que estão assistindo a essa sessão. Senhor coordenador, eu vou me abster de fazer o relatório porque eu tenho uma pretensão de enviar esse processo em diligência. Caso não seja aprovado, eu retorno e faço o relatório completo. Fique à vontade, doutor. Considerando que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadorias tributadas no período de 1º de março a 31 de dezembro de 2010, referente ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas representativas do disponível, conforme auditoria das disponibilidades. Considerando que no campo descrição consta como observação de que este auto se trata de reautuação do auto de infração de número 40.112.0473.6436, considerando que a autoridade fiscal inclui requerimento de apensamento face à existência de relação de dependência ou conexão entre os processos lavrados contra o sujeito passivo, e aí eu cito todos os autos de infrações, considerando que, nesta sessão de julgamento, além do presente processo, estão em apreciação os processos finais 651.572 e 266.3074, e que os autos de infrações final 2030 e 93.51 encontram-se quitados. Considerando que no presente lançamento encontram-se todos os documentos citados nos despachos, e ainda todo o conjunto probatório dos autos de infrações, e caso se entenda por alterações neste processo, salvo melhor juízo, o resultado poderá se refletir nos demais autos. Considerando que o sujeito passivo alega que o saldo encontrado não teria considerado os valores do passivo exigível e anexa a justificação dos fatos econômicos elencados no desembolso não contabilizados, nos relatórios de desembolsos justificados e valores a excluir nos documentos de folhas 18 a 20, conforme documentos de folhas 735 e 736. Considerando que no documento diligência, a autoridade fiscal indica que a omissão de venda se deve em parte ao não lançamento, escrituração, no livro diário dos pagamentos dos referidos empréstimos, conforme consta no extrato do livro diário dos pagamentos dos referidos empréstimos, conforme no extrato bancário do Banco do Brasil, caracterizando por esse motivo como desembolsos não contabilizados. Ressalta que o contribuinte já fora anteriormente notificado e não considerou e não conseguiu demonstrar e comprovar com documentos legais e hábeis que os valores considerados como desembolsos não contabilizados encontram-se lançados no livro diário, e mencionamos ainda que, quando lançados englobadamente, a soma dos valores das notas fiscais precisam coincidir com os lançamentos existentes no livro diário, devido ao princípio da igualdade da matemática. Considerando que na última sessão, o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre as alegações e planilha apresentadas pelo sujeito passivo.
Considerando que, em resposta à Resolução 156 de 2021, a autoridade fiscal revisora não informou quais os procedimentos e documentos foram considerados, e nem explicação da metodologia adotada na revisão fiscal, conforme documento de folha 750. Apenas incluiu o termo aditivo, informando o número do processo e que no documento a descrição do fato e alguns lançamentos estariam errados, excluindo os lançamentos de número 1 ao 6. Considerando que o processo administrativo tributário prima pela observância dos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla só um minutinho que eu... e da ampla defesa, e considerando ainda o disposto no artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 16.469, sendo que a segunda instância é a última fase do processo administrativo tributário, na qual se permite a realização de diligências, resolve, caso seja aprovado, encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a fim de que seu ilustre titular, em respeito ao princípio da verdade material, designe a autoridade fiscal, preferencialmente o auditor revisor anterior, para que, tendo em vista as considerações acima, analise as informações e planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e se manifeste justificando pela concordância ou não com as alegações do sujeito passivo. E, em caso de acatamento integral ou parcial das alegações, promova uma revisão fiscal. Caso tenha necessidade, a título de sugestão, notifique o sujeito passivo a apresentar os documentos que deem suporte para a revisão fiscal, concedendo-lhe prazo razoável para o cumprimento da notificação e a apresentação da documentação pertinente, fazendo ainda constar na notificação esta resolução e a informação de que, na ausência de resposta e apresentação de documentos, as informações do lançamento serão consideradas verdadeiras de acordo com o artigo 19, parágrafo 4º da Lei 16.469. Inclua todos os demonstrativos auxiliares, ingressos não contabilizados, desembolsos contabilizados, ingressos analíticos, proporção de mercadorias tributárias e o cálculo da alíquota média encontrada no período. Caso haja alteração de valor do lançamento, apresente novo detalhamento do imposto devido nos moldes do anexo estruturado de folha 3. Por fim, apresente outras informações necessárias ao esclarecimento do feito, se possível, com nota explicativa pormenorizada, manifestando-se conclusivamente com o intuito de oferecer auxílio na formação de juízo por parte deste órgão julgador. Cumpridas as verificações acima, cientificar o sujeito passivo do resultado revisional, retornando-nos em seguida para a sequência do julgamento. No retorno, que os autos sejam encaminhados à Secretaria-Geral para que seja determinado o julgamento em conjunto deste processo com os processos finais 1572 e 3074, tendo em vista a conexão e a relação de dependência entre os três processos que são resultantes do mesmo procedimento de fiscalização. Senhor coordenador, senhores conselheiros, senhora conselheira, representantes, essa é a minha proposta. Muito obrigado, conselheira Adriane. Doutor Demilde, sobre a proposta de conversão do julgamento em diligência nos termos como apresentado pela conselheira Adriane, como o senhor se manifesta? Eu acho que deve fazer pôr em diligência para apurar a verdade material. Eu não entendi, deu uma falha aqui no som, o senhor pode repetir, por favor? Estou de pleno acordo com o despacho aí, é para apuração da verdade material. Muito obrigado. Doutor Rúdio de Oliveira, sobre a proposta apresentada pela conselheira, como a Fazenda Pública se manifesta? Bom dia, senhor coordenador, doutor Cláudio. Em seu nome, eu cumprimento a todos os presentes. Também estamos de acordo com a proposta de resolução feita pela conselheira Adriane. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, conferência? Não haver necessidade de conferência, conselheiro Henrique, como vota? Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Eu acompanho a proposta realizada. Muito obrigado, conselheira Valéria, sobre a proposta.
Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, nossa secretária Chauane, conselheira Adriane, senhores conselheiros, doutor Demildes, doutor Ruider, doutor Domingos Caruso, que aguardo o seu processo. Um bom dia a todos. Eu acompanho a proposta da conselheira relatora. Conselheiro Paulo Henrique, como vota? Bom dia a todos, também de acordo com a proposta. Pois bem, anunciando o resultado do presente julgamento, o processo é convertido em revisão nos termos da resolução. Posso considerar lida aqui, conselheira? Sim, doutor Cláudio Henrique. Considerada lida e aprovada por unanimidade dos conselheiros e com a anuência da representação fazendária e com representante do sujeito passivo. Chamo agora a julgamento o recurso voluntário 1271, que se refere ao processo 40.11.70.26, 51.572, sujeito passivo Sol e Mar Alimentos Limitada, conselheiro relator Bruno Napoli Carneiro, em substituição a Henrique Santana, peço a recomposição aqui de mesa. Esse processo, ele foi adiado por conexão, representando a Fazenda Pública, o doutor Ruida, e o doutor Demilson, representando o sujeito passivo. Doutor Bruno, estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Muito obrigado, coordenador Cláudio. A quem cumprimento os demais conselheiros aí, doutor Demildes, conselheiras Adriane e Valéria também, bom dia. Bom dia, doutor Ruider. Bom dia, secretária Chauane e os conselheiros e representantes fazendários aí na sala de espera. Eu gostaria de abster da leitura do relatório, coordenador, tendo em vista que esse processo, tanto já na leitura da conselheira Adriane, eles existem, existe tanto esse quanto no próximo, final 3074, a conexão entre eles, né? Então, essa revisão que vai ser convertida em diligência agora para ser realizada, pode gerar consequências nesse processo meu aqui. Então, diante disso, eu gostaria de pedir a extensão da resolução da conselheira Adriane para ambos os processos de minha relatoria, se for possível. Eu sei que o senhor vai chamá-lo ainda, mas já estou adiantando aqui tanto desse processo quanto do próximo. Muito obrigado, conselheiro Bruno. Doutor Demildo, sobre a proposta de extensão da resolução no processo da relatoria da DENA a este processo aqui anunciado, como o senhor se manifesta? Oportunidade, quero cumprimentar todos os conselheiros, representantes fazendários e o coordenador desta sessão. E é perfeitamente aceitável aí pelo seguinte fato. Eles estão coligados, né? Então não tem como julgar um e não julgar o outro. Foi o que está provocando essas diligências, então estamos de pleno acordo. Obrigado, doutor Demildo. Doutor Ruide, sobre a extensão? Também de acordo com a extensão, os processos são conexos. Obrigado. Senhoras e senhores, conferência? Alguma divergência? Bom, não havendo divergência, o resultado do julgamento é que o processo sai por conexão também com resolução a ser proposta, a ser elaborada pelo conselheiro Bruno, e destacando já que os processos devem ser pautados em conjunto. Seria isso o resultado do julgamento. Conselheiro Bruno, eu tenho que cumprir aqui a tabelinha, tenho que chamar a julgamento o último item de retorno, que é da sua relatoria também, que é o processo 40.11.70.26.63.074. Recurso voluntário 1272, Sol e Mar Energia, as partes estão aqui. Eu indago ao senhor se seria questão de extensão também. Sim, senhor, obrigado, viu, coordenador? Isso mesmo, seria caso de extensão. Doutor Demilson, alguma objeção com relação à extensão a esse processo de final 3074? Nenhuma objeção. Obrigado, doutor Ruider. Alguma objeção?
Nenhuma objeção. Senhoras e senhores, conferência. Então, havendo também aqui a divergência, já tendo em vista que os processos são conexos e a resolução visa sanar o processo para se ter o melhor julgamento, o processo, o recurso 1272 é convertido também por conexão em diligência para que nos termos apresentados pela conselheira Adriana e pelo conselheiro Bruno, se faça o saneamento posteriormente para julgamento em conjunto. Seria esse o resultado do presente julgamento ou dos julgamentos relativos ao sujeito passivo Sol e Mar, esgotando aqui a pauta do Dr. Remildos com relação a esse sujeito passivo. Se o senhor quiser permanecer com a gente, por favor, vídeo e áudio desligado. Muito obrigado pela participação. Nós é que agradecemos e ficamos no aguardo do retorno do processo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rui de Oliveira. O senhor não tem mais processo com a gente, né? Se quiser Sim, permanecer, fique não à tem mais. vontade. Obrigado. Eu me despeço de todos, desejando um bom dia e até a próxima. Vamos aqui agora à pauta ordinária. Eu queria fazer uma inversão aqui. Eu queria chamar o item 2 da pauta, que é da relatoria do conselheiro Távolo, em substituição ao conselheiro Paulo Henrique. E, para tanto, anuncio o processo 40.12.40.09.62514, impugnação em segunda instância 1741 de 2025, sujeito passivo Expresso São Luís Limitada, representante do sujeito passivo não se faz presente, representando a Fazenda Pública, Dr. Domingos Caruso Neto, como dito, relator conselheiro Távolo Medeiros, Damasceno, que peço a gentileza para proferir o relatório. Obrigado, senhor coordenador. Bom dia a todos. Senhor coordenador, eu peço licença para abster do relatório, considerando que eu tenho a intenção de propor uma diligência nesse processo. Por favor, fique à vontade, conselheiro. Considerando o auto de infração lavado em face da empresa Expresso São Luís Limitada, referente à cobrança de ICMS no transporte interestadual de passageiros por suposta utilização de alíquota inferior à prevista na legislação no período de janeiro de 2019 a junho de 2024, considerando que o contribuinte em impugnação de segunda instância, além de questionar a regularidade formal do auto de infração, pleiteia a aplicação dos benefícios fiscais normalmente concedidos ao transporte interno, como a redução da base de cálculo, a alíquota efetiva de 7%, e a sistemática do crédito presumido de 20%, sob o argumento de equiparação tributária promovida pela legislação estadual e pelo convênio ICMS 236/2021. Considerando que o próprio auto de infração, ele não individualiza nem justifica expressamente a exclusão desses benefícios fiscais, e considerando a alteração da Lei Complementar 87 de 1996, promovida pela Lei Complementar 190/2022, que inclui o parágrafo 8º do artigo 11, dispondo que, na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros, cujo tomador não seja contribuinte do imposto, o passageiro será considerado consumidor final, sendo o fato gerador ocorrido no estado de início da prestação, sujeitando-se à tributação pela alíquota interna. E considerando que o Estado de Goiás, mediante a publicação da Lei 21.690 de 2022, no Diário Oficial do Estado de 16 de dezembro de 2022, com vigência a partir de 5 de janeiro de 2022, acrescentou o inciso 5, parágrafo 1º do artigo 27, estabelecendo a aplicação da alíquota interna também nas prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, iniciado no estado de Goiás, cujo tomador não seja contribuinte do imposto, e considerando que, quando o ente tributante promove aumento da alíquota do ICMS, deve respeitar os princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal,
Considerando que compete o órgão julgador adotar as providências necessárias para assegurar a exatidão do lançamento e garantir a segurança jurídica ao processo administrativo tributário, podendo determinar diligências, entendo encaminhar os autos à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviço, para que a autoridade fiscal ela recalcule o crédito tributário, observando a aplicação do crédito presumido de 20%, nos termos do artigo 64.1 do RCTE, inclusive se houver discordância da fiscalização para fins de liquidação de votos. A possibilidade de aplicação da redução da base de cálculo do ICMS, prevista no artigo 9º, inciso 35 do anexo 9º do RCTE, para o período em que o benefício vigorou, explicitando fundamentação quanto à aplicabilidade ou não aos casos de transporte interestadual em razão da equiparação legal. Observando também o respeito à anterioridade e à noventena quanto às alterações de alíquota, demonstrando a observância dos prazos constitucionais em cada mudança legislativa. Apresente um parecer técnico detalhado sobre a fundamentação legal para eventual exclusão dos benefícios fiscais pleiteados pelo contribuinte. E, por fim, se necessário, apresente demais informações técnicas que julgar pertinente para esclarecimento. Seria essa proposta, senhor coordenador. Caso aprovada, pode ser considerada lida. Obrigado. Obrigado, conselheiro Távora. Doutor Domingos Caruso, em nome da representação fazendária, diante da proposta apresentada de conversão de julgamento em diligência nos termos apresentados pelo conselheiro Távora, como o senhor se manifesta? Manifestação no retorno. Muito obrigado. Conferência, senhoras e senhores. Conselheiro Távora, número 4. Conselheira Adriane, como vota? Eu acompanho o conselheiro relator. Conselheiro Henrique? Acompanho o relator. Conselheira Valéria? Acompanho o relator. Então, anunciando o resultado do presente julgamento, é convertido em revisão nos termos da resolução apresentada e lida pelo conselheiro Távora na presente sessão. Resolução esta aprovada e lida. É o resultado do julgamento. Temos aqui mais um processo na pauta, que é o item 1 da pauta, tá? É o processo 40.11.50.09.8401, recurso voluntário 1742.025, sujeito passivo, Contato Comercial Atacadista Limitada, Solidários Tobias Neto Rolim Borges, a advogada Eléia Alvim, que não se faz presente, relatora desse processo, conselheira Valéria Cristina Batista Fonseca, e representando a Fazenda Pública permanece o doutor Domingos Caruso Neto. Senhora conselheira, estando em condições de proferir relatório. Obrigada, senhor coordenador. Trata-se de auto de infração em desfavor do contribuinte Contato Comercial Atacadista Limitada e responsável tributário Tobias Neto Rolim Borges, no qual se cobra ICMS originalmente lançado na importância de R$ 647.714,81, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS lançados na escrituração fiscal digital, EFD, no código GO 020086, correspondente a um montante do imposto não destacado em notas fiscais recebidas, cujo ICMS foi apropriado em valor superior ao informado nos documentos fiscais. Período auditado, abril a dezembro de 2013, conforme infração 2 na auditoria básica do ICMS. A autoridade fiscal descreve na inicial como observação que o valor lançado na FD em outros créditos, código GO 020086, no valor de R$
1.086.284,25, valor correto a acreditar referente aos créditos de ICMS destacados nos documentos fiscais seria de R$ 384.184,74, que teria um valor do imposto pago a maior favorável ao contribuinte no valor de R$ 54.384,70, compensado no mês de junho de 2013. Que o valor do ICMS indevido a estornar seria no valor autuado de R$ 647.714,81. E que o código GO 020086 refere-se a valor pago indevidamente pelo erro de fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no preparo de documento de arrecadação, mediante escrituração no período de sua constatação. Artigo 47, inciso 3º, as alíneas A e B do Regulamento do Código Tributário Estadual. Foi incluído na lide como responsável tributário o sócio-administrador Tobias Neto Rolim Borges, com fundamento no artigo 45, inciso 12 da Lei 11.651 de 91. O sujeito passivo impugnou o lançamento em primeira instância, pleiteou em preliminar a nulidade do lançamento por ausência de prova da autuação do coobrigado, que não teria sido demonstrado excesso de poder ou infração à lei, alegou também suposta falha formal e ausência de prejuízo ao erário, utilização inadequada de alíquota única de 17%, sem considerar as reduções de base de cálculo aplicáveis. Ao final, pleitear a nulidade ou, de forma subsidiária, a improcedência parcial do feito, com a exclusão do solidário da lide. O julgador singular afastou a preliminar de nulidade, reconheceu a validade do lançamento e decidiu pela procedência do auto de infração. Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, interpuseram recurso voluntário, momento em que pleitearam a nulidade pela inclusão indevida do responsável solidário na lide, no mérito que as suas operações foram realizadas de forma correta e que, ao fazer um levantamento do ICMS pago, verificou que a empresa realizou o pagamento do imposto em alguns meses superior ao efetivamente devido. Que, dessa forma, a cobrança do erário estadual não condiz com a realidade, devendo ser considerado o valor apurado maior. Contestou a multa aplicada e pleiteou a declaração de parcial procedência da autuação, e que os autos fossem convertidos em diligência para uma autoridade fiscal estranha à lide, para se evitar cerceamento ao direito de defesa e que fosse excluído do solidário da lide. A terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, e, por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão do solidário Tobias Neto Rolim Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheceu do recurso, negou-lhe provimento e confirmou a sentença que julgou procedente o auto de infração. O processo foi a julgamento no Conselho Superior, o qual, por intermédio da Resolução 7 de 2020, determinou, após a realização de diligência dos autos, que a Câmara Julgadora fizesse a prolação de um novo julgamento nos termos do artigo 41, parágrafo 4º da Lei 16.469 de 2009. O Conselho Superior determinou o encaminhamento dos autos para que a autoridade fiscal manifestasse sobre os argumentos apresentados pelo sujeito passivo nas peças recursais anexadas aos autos folhas 115 a 118 e 349 a 369, promovendo, se fosse o caso, a revisão do lançamento com as necessárias correções, adequações que se fizerem necessárias na auditoria fiscal. Assim, os autos retornaram à Câmara por determinação do Conselho Superior, que ordenou a realização de diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre os argumentos do sujeito passivo, promovesse a revisão fiscal e apresentasse esclarecimento técnicos e ajuste à auditoria fiscal. Em manifestação,
a autoridade fiscal relatou que não seria possível a revisão do lançamento sem refazer completamente a apuração do contribuinte, tendo em vista a quantidade de informações, que assim realizou nova auditoria, resultando em apuração de omissão de imposto nos seguintes valores: créditos indevidamente escriturados no valor de R$ 1.012.545,17. Omissão de estornos de créditos, R$ 68.100.930,93. Débitos de ofício, R$ 973.443,67. A Câmara, ao receber o processo em retorno de diligência, entendeu por converter o julgamento em nova diligência, Resolução 144 de 2021, determinando que a autoridade fiscal se manifestasse sobre os novos argumentos apresentados por parte do sujeito passivo e verificasse possível duplicidade de autuação em relação ao processo 40.115.010.29882 e apresentasse novo relatório do crédito tributário e prestasse os esclarecimentos técnicos pertinentes. Em resposta, a autoridade fiscal reconheceu a retirada dos valores relativo ao auto final 9882, valor zerado em folha 421, e declarou que, com base na EFD do contribuinte e ajustes feitos, o novo valor devido do crédito tributário seria de R$ 65.256,92, afirmando que, se a escrituração fiscal fosse realizada de acordo com a legislação tributária, o crédito tributário devido seria nesse valor. O sujeito passivo intimado manifestou concordância com a revisão fiscal, requerendo julgamento conforme esse novo valor. A representação fazendária apresentou uma manifestação inonimada, folhas 468 a 471 dos autos, questionando a base de cálculo do novo valor e pedindo a apuração com base em seus fundamentos. A Câmara converteu o julgamento em diligência exclusivamente para fins de liquidação de voto, solicitando à autoridade fiscal nova apuração, considerando as premissas da representação fazendária. Em resposta, a autoridade fiscal recalculou o valor do crédito tributário, apontando um novo valor de ICMS devido de R$ 318.913,05. O sujeito passivo discordou da nova apuração, apresentando um levantamento técnico próprio nos moldes da fiscalização e concluiu pela inexistência de ICMS devido, requerendo a improcedência total do auto de infração. Diante da controvérsia, os autos foram novamente remetidos em diligência, porém agora ao sujeito passivo para que ele reenviasse a EFD do período autuado, apresentasse documentação fiscal contemporânea com destaque para erro na escrituração do DIFAL lançado no valor de R$ 1.164.762,49, quando o valor correto seria R$ 404,46. Estornos de crédito no valor de R$ 468.163,66, sobre os quais havia créditos indevidos, e créditos de R$ 20.392,57, relacionados a fornecedores do Simples Nacional. O sujeito passivo atendeu à determinação da Câmara e apresentou petição com documentos folhas 536 a 549 dos autos. Considerando o envio da nova FD e da documentação juntada, a Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência fiscal, resolução número 241 de 2024, determinando a verificação da efetividade do reenvio da FD, análise da documentação fiscal idônea e contemporânea e eventual novo levantamento fiscal, com base nas provas apresentadas. Em atendimento à resolução, a autoridade fiscal revisora informou que todas as irregularidades anteriormente apontadas foram sanadas com o reenvio da EFD. E após a análise da nova escrituração e documentação suporte, concluiu que o valor original do imposto omitido era de R$ 345.391,24. Houve créditos a favor do contribuinte, no valor de R$ 96.471,42.
foi reconhecida a compensação com auto de infração final 9882, no valor de R$ 183.353,71. E assim, o valor remanescente devido pela autuada foi apurado em R$ 65.566,11, relativo ao período de 1º de março de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Intimado, o sujeito passivo manifestou com a concordância dos valores apurados. Este é o relatório, senhor coordenador. Sem áudio, coordenador. Desculpa. Obrigado, conselheira Valéria. Doutor Domingos Carlos Neto, pelo prazo de 10 minutos para sustentação oral em relação a esse processo. É um processo com muitas idas e vindas, conforme bem relatado, e com relação à responsabilidade solidária, se tratam de operações declaradas ao fisco, formações constantes da escrita fiscal, tanto que objeto de auditoria básica do ICMS, analisando a natureza da infração cometida, o seu valor, não identificamos, salvo melhor juízo, dolo capaz de manter na lide os administradores. Com relação à construção formal, muito bem executado o lançamento, tanto que levou a todos os operadores processuais a sua perfeita compreensão, realização de diversas diligências, e o próprio sujeito passivo conseguiu contraditar, então não há nenhum problema de nulidade aí por insegurança na determinação da infração que leve ao cerceamento ao direito de defesa. Já quanto ao mérito, a última peça revisional, que é o documento número 14, é subscrito por duas autoridades fiscais, isso já chama atenção. A própria autuante, doutora Débora Almeida, e doutora Marli Jesus. Então, elas discorrem aqui sobre o trabalho que foi feito, a necessidade de realização de uma nova auditoria básica a partir de uma nova escrituração enviada pelo contribuinte. Fala sobre as compensações que foram feitas a partir do levantamento do valor devido de R$ 345.391,00, considerando diferenças favoráveis ao sujeito passivo, os termos lá da Instrução 1159, né, e da própria definição de lançamento, né, que consiste na apuração do valor efetivamente devido, conforme o Código Tributário Nacional, né. Fala também da compensação com outro auto de infração relativo ao mesmo período, e também tendo a escrituração já sido corrigida. E essa é daquelas diligências em que a conclusão, né, quanto ao valor devido não decorre da imposição de um ou outro critério de cálculo pelo órgão julgador, ou seja, a conclusão pela procedência parcial no valor de R$ 65.566,00 é da própria fiscalização, conforme as provas constantes dos autos. Então, a nossa posição é também pela procedência parcial no valor apontado pela fiscalização. Senhor coordenador.
Obrigado, doutor Domingos Caruso. Senhoras e senhores, conferência? Não haver necessidade de conferência. Doutora Valéria, por gentileza, o seu voto. Coordenador, diante até da manifestação efetuada por parte da Fazenda Pública, tanto no que se refere ao co-obrigado Tobias Neto Rolim Borges, e também ao próprio valor do crédito tributário, eu vou ser bem sucinta no meu voto, manifestando aqui o conhecimento do recurso do sujeito passivo, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração, ICMS no valor de R$ 65.566,11 a título de ICMS, acolher o pedido de exclusão do co-obrigado Tobias Neto Rolim, da LIDE, por entender aqui inexistência de provas nos autos de que tenha agido com dolo, fraude ou excesso de poder, ou ainda que tenha agido, que tenha ocorrido dissolução irregular da sociedade, nos termos exigidos pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional. Conselheira E Valéria, também, por oi, pois gentileza, não? a patrona da causa, doutora Eleia Alvim, se faz presente. Doutora Eleia, já Pois foi não. feito o relatório, a Fazenda Pública já se manifestou, já foi passada a fase de conferência. Bom dia, que bom a senhora estar aqui. Bom E a dia. conselheira Valéria já está fazendo o seu voto, tá? Não tem Tá. como, Posso me acompanhar? desculpe, não tem Eu como a estava em gente outra. voltar, Eu estava na primeira Câmara em julgamento. tá? Assim, só por gentileza, conselheira Valéria, a senhora poderia iniciar o voto da senhora novamente? Porque aí Sim, contempla a senhor presença da coordenador. advogada, se não houver objeção. Tá. E se, doutora Eleia, bom dia, doutora Eleia, Bom se dia, quiser, desculpa. o seu coordenador, eu acabei de fazer o início do meu voto, Sim. caso tenha o interesse também da doutora Eleia, qualquer manifestação, fica a critério do senhor, ouvi-la, ou eu posso prosseguir com o meu voto. É porque como não findou, poderíamos, mas já estava, já iniciou. Eu entendo que até atende ao que a, que a parte quer. A senhora pode iniciar o seu voto. Tá. Então, senhores, vou fazer um pouquinho mais extenso o voto em relação à presença aí da representante do sujeito passivo, né? Considerando, doutora Eleia, que teve a manifestação de concordância da Fazenda Pública com o valor do crédito tributário retificado, e também no que se refere ao co-obrigado Tobias Neto Rolim Borges. Então, nós temos para apreciação o recurso dos sujeitos passivos, Contato Comercial Atacadista Limitada, na condição de contribuinte, e Tobias Neto Rolim Borges, na condição de sócio administrador, incluído na LIDE, com o artigo 45, inciso 12 do Código Tributário Estadual. O processo, ele passou por diversas diligências após o julgamento no Conselho Superior. Então, no Conselho Superior foi determinado o encaminhamento dos autos à autoridade fiscal para que procedesse diligência e no retorno para que os autos, para que a Câmara Julgadora proferisse um novo julgamento. E com isso, o processo passou nesse tempo por várias diligências, ora para o sujeito passivo, ora para o fisco. Então, entendo que agora o processo encontra-se saneado, conforme dito por parte da Fazenda Pública, nem caberia aqui ao órgão julgador contestar esse valor, porque foi feito pela própria autoridade fiscal lançadora. Então, eu conheço do recurso dos autuados, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e
julgar procedente em parte o crédito tributário, o ICMS no valor de R$ 65.566,11. E quanto ao cobrigado Tobias Neto Rolim Borges, desde a impugnação, o cobrigado argui a sua exclusão do polo passivo sob o fundamento de ausência de provas da sua participação em atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme exigido pelo artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Então, considerando a ação direta de inconstitucionalidade e o despacho da Procuradoria-Geral do Estado, determinando que o órgão julgador, ao apreciar a permanência ou exclusão do solidário, deve verificar se ocorre a conduta dolosa por parte desse administrador ou se essa conduta seria elementar à própria infração praticada. Eu entendo aqui que o dolo não é elementar à infração praticada e também que não existem nos autos provas de que tenha agido com dolo, com fraude ou com excesso de poder. Ou também não verifiquei dissolução irregular da sociedade nos termos exigidos no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, senhor coordenador, senhores conselheiros, eu excluo o solidário da lite. E rejeito aqui também o pedido de confiscatoriedade da multa arguida por parte do sujeito passivo, considerando que a penalidade aplicada, artigo 71, inciso 4, a linha A, está dentro do limite estabelecido pelos tribunais pátrios, como não afronta o princípio do não confisco previsto na Constituição Federal. Então, esse seria meu voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Valéria. Só para minha anotação, é R$ 75.566,11. Deixa eu só confirmar aqui, senhor coordenador. Eu não sei se é 556 ou 566. Tá. 65, 566 e 11. É 65. Tá, muito obrigado. Conselheiro Paulo Henrique, como vota? Bem, bom dia, aqui é a doutora Leia, aqui na Deputados, tudo Domingos. Bom, vou acompanhar a conselheira Valéria no seu voto com apenas uma modificação, não quanto quanto à exclusão do solidário, não apenas pela fundamentação. Minha fundamentação pela exclusão do solidário é em razão da inconstitucionalidade do 4512. Seria apenas essa alteração para que seja, para que conste em ata, né, em essa observação de que a exclusão do solidário, no meu voto, é em razão da inconstitucionalidade do artigo 4512, e não adentro as questões meritórias quanto à manutenção ou exclusão solidária. Seria isso. Obrigado, conselheira Adriane do Carmo, como vota? Eu acompanho, desejo aqui um bom dia, né, a doutora Eleia, que chegou agora, e eu acompanho o voto da conselheira Valéria na íntegra. Muito obrigado. Conselheiro Henrique Santana? Bom dia, doutora Eleia, aqui dentro da sala. Eu acompanho o voto da relatora, mas com as razões de voto do conselheiro Paulo Henrique, diante da inconstitucionalidade do artigo 45. Ok. Então, anunciando o resultado do presente julgamento, foi considerado parcialmente procedente esse auto, após as revisões realizadas, tem-se, a título de CMS, um débito de R$ 65.566,11. Com relação ao solidário, o solidário foi escolhido de forma unânime, divergindo apenas a conselheira Valéria e a conselheira Adriane com relação ao conselheiro Paulo Henrique, ao conselheiro Henrique, naquilo que se refere ao dolo, que para as conselheiras, pela não existência de dolo, não tem como permanecer o solidário, mas para os conselheiros,
pela inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45, não teria como permanecer o solidário. Situação essa que vai constar na certidão do julgamento. Seria esse o resultado do julgamento. Agradeço a presença da doutora Ereia. Quiser permanecer com a gente, vídeo e áudio desligado. Obrigada a todos. Desculpem ter entrado um pouco atrasada, estava em julgamento em outra Câmara. Queria aqui deixar meus cumprimentos ao Domingos Caruso. Tem muito tempo que não o vejo, Domingos. Há muito tempo a gente não está aqui na mesma Câmara, né? Meus cumprimentos a Adriane, Henrique, meu colega, grande advogado, Paulo Henrique também, quanto tempo. Obrigada, gente. Tenham todos um bom dia e um bom fim de semana. Obrigado. Doutora Leia, o senhor coordenador, se me permite, Pois não, doutor. doutora Leia, só a título de informação, quando a senhora tiver aí alguma questão, algum problema de julgamento, tiver em outra Câmara, caso assim, pode nos avisar que às vezes a gente aguarda que a gente deixe o seu processo final, a gente aguarda para que se possa fazer a sustentação oral. Eu avisei o Cláudio. Ela avisou o coordenador. Avisei o coordenador ontem. Perdão, não soube. Né? Só que Mas, o processo dela demorou lá. Tá, não, perfeito, não, perfeito. Então, desculpa, então tá. Ok, estava obrigado. ali tratando de sucata e gorduroso na outra câmara, demorou um pouquinho. Peço perdão, mas como não tinha como segurar, não tem problema. Mas assim, eu sou sempre muito bem A outra atendida opção aqui. é que pode pedir adiamento, por motivo justificável, quando tem duas sessões no mesmo dia, também pode pedir o adiamento por escrito, que é concedido. Sim, mas como tinha já a revisão fiscal que atendia todo o pleito da defesa, eu ia deixar de julgar também, Adriane. E a gente tem interesse que esses processos tramitem, tenham celeridade, a gente não quer segurar o processo, entende? Então, assim, eu entraria ou durante ou antes, o que desse tempo mesmo. Mas muito obrigada a todos. Eu sempre peço para adiar e sempre consigo. O CAT sempre atende muito bem os advogados. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Bom, pessoal, não havendo mais processos de retorno nem processo da Sim, doutor Cláudio Henrique. Tem Da retorno? Mericel. Sim, Qual? da Mericel. Da Micel, perdão. É porque não foi na Da sequência, sua né? relatoria com vistas do tábulo. Só me lembra que o tábulo estava no lugar de quem? Do Henrique. Do Henrique. Então, pedindo aqui minhas desculpas, ainda há mais um processo, que é o recurso voluntário 1489/2025. Recurso voluntário é processo 4011-4020-18009. Sujeito passivo é Mericel S.A. Conselheira desse processo, Adriane do Carmo Miranda Moura. Processo saiu com vista para o conselheiro Tábulo. Representando a Fazenda Pública, permanece o doutor Domingos Caruso Neto. Estando em condições, conselheira, proferir relatório. Obrigada, doutor Cláudio Henrique. Aqui trata-se de um recurso voluntário interposto pela Americel contra a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância, que versa sobre supostos equívocos na apuração do ICMS decorrente da aplicação do coeficiente de creditamento de bens do ativo permanente, o CIAP, relativos a operações realizadas em diversos períodos. O lançamento apura apropriação indevida de crédito do ICMS referente a mercadorias e bens destinados ao ativo imobilizado relativos ao exercício de 2010. A empresa, prestadora de serviços de telecomunicação, efetuou a apropriação a maior de créditos de ICMS no livro CIAP, modelo C, desconsiderando a proporcionalidade exigida pela legislação entre os serviços tributados e o total de serviços prestados. Aqui a indicação dos dispositivos infringidos, a penalidade do artigo 77, 4-azinho. O procedimento fiscal foi instruído com nota explicativa detalhada, livros de registro de apuração do ICMS, o CIAP, o demonstrativo do crédito a ser apropriado, da composição das saídas tributadas, total das saídas, das diferenças encontradas sobre os créditos do ativo imobilizado e documentos fiscais utilizados no cálculo do fisco. As autoridades fiscais informam na nota explicativa que a autuação tem por fundamento a constatação de que a empresa apropriou crédito de ICMS de forma superior ao permitido, em desacordo com a sistemática prevista na legislação. De acordo com o artigo 46, parágrafo 4º do Decreto 4.852, o crédito relativo
A aquisição de bens para ativo imobilizado deve ser apropriada em parcelas mensais de 1,48 ajustadas proporcionalmente às operações tributadas em relação ao total das saídas no período. Foi identificado que a empresa, além de não observar tal proporcionalidade, deixou de proceder ao cancelamento dos saldos de créditos não aproveitados após o 48º mês, o que resultou no aumento indevido do saldo acumulado e, consequentemente, na apropriação excessiva do imposto. A auditoria fiscal realizou ainda a recomposição do saldo acumulado dos créditos desde o ano de 2001, verificando a ausência de baixas obrigatórias de créditos relativos a bens cuja apropriação já havia sido exaurido conforme os prazos legais. Foram excluídas as operações consideradas mera movimentação física ou fora do campo de incidência do ICMS, com detalhamento dos CFLPs utilizados. O resultado da auditoria demonstrou divergência entre os valores efetivamente apropriados pela empresa e aqueles calculados com base na legislação, evidenciando a omissão do recolhimento do tributo. O sujeito passivo apresentou impugnação, no qual defendeu inicialmente a regularidade e tempestividade da apresentação de sua defesa. Alegou que diversas operações foram indevidamente classificadas como não tributadas pela fiscalização, o que comprometeu o cálculo do fator de apropriação do crédito do SIAP. Entre essas operações, apontou-se aquelas sujeitas à substituição tributária, como as identificadas pelos CFLPs 5403 e 5409, além de vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, operações com brindes e doações e serviços originados da ativação de cartões telefônicos pré-pagos, todas, segundo a empresa, devidamente tributadas pelo ICMS. A desconsideração dessas operações implicou diminuição indevida do crédito a que faz jus, em afronta ao princípio da não cumulatividade. Alegou haver vícios formais no auto de infração, como a utilização de CNPJ e inscrição estadual que não reconhece como seus, o que, em sua ótica, comprometeria a identificação do sujeito passivo. Questionou a penalidade aplicada por considerá-la caráter confiscatório. Em cumprimento ao despacho 1978, que determinou a realização de diligência técnica, foi elaborado o relatório diligencial 51 da GEST, com vistas a examinar as alegações da empresa quanto à composição dos coeficientes mensais de apropriação do crédito do ICMS relativo ao SEAP. A diligência teve por objetivo esclarecer eventuais inconsistências na apuração fiscal, com foco na análise das operações que compuseram o cálculo do fator de apropriação proporcional do crédito, a fim de se evitar cerceamento ao direito de defesa. Em resposta, a fiscalização reconheceu parcialmente as razões da impugnante. Em relação ao erro material na identificação do exercício, confirmou-se que, de fato, os meses de fevereiro a julho referem-se ao ano de 2010 e não de 2014, tratando-se de equívoco de digitação sem reflexo no mérito da cobrança. Quanto às transferências de mercadorias sujeitas à substituição tributária, CFLP 5409, que a impugnante entende que não deveriam compor as saídas tributadas, a fiscalização manteve sua classificação como operações tributadas, por entender que tais transferências integram o cálculo do índice de creditamento, ainda que o imposto já tenha sido recolhido em etapa anterior da cadeia. Ressaltou que a jurisprudência invocada pela defesa não possui efeito vinculante no âmbito administrativo, além de o pedido do patrono da recorrente prejudicar sua cliente. Manteve a incidência do tributo dessas operações, classificando as operações como componentes do índice de apropriação do crédito no levantamento, sujeitas à substituição tributária, tendo seus valores sido somados tanto no valor das saídas tributadas quanto no valor total das saídas. Valor das saídas totais. No tocante às operações com CFLP 5405, acolheu a argumentação da empresa, reconhecendo que houve exclusão indevida dessas saídas do total das operações tributadas. Procedeu-se à correção com inclusão dos respectivos valores no numerador e denominador da fração de apropriação.
Em relação às operações do CFOP 5102, esclareceu que estas foram corretamente tratadas na apuração, conforme metodologia explicitada nas planilhas e na nota explicativa constante dos autos. Afirmou-se que os valores relativos à base de cálculo foram computadas como saídas tributadas e o valor contábil somado ao total das saídas. Rejeitou-se, portanto, a alegação da impugnante. Quanto às operações com brindes, CFOPs 5.910 e 6.910, a fiscalização sustentou que seguiu os critérios legais, tendo considerado corretamente os valores registrados como saídas, bem como o valor da base de cálculo dessas prestações para o somatório das saídas tributadas. A autoridade reafirmou que não incluiu valores excluídos da base de cálculo como tributadas, em conformidade com a legislação, ratificando o procedimento fiscal original. Por fim, quanto às operações com cartões pré-pagos, foi reconhecida falha no tratamento fiscal anterior. A fiscalização esclareceu que apenas a ativação dos créditos telefônicos, formalizada mediante a emissão da nota fiscal de serviço de telecomunicação, modelo 22, configura fato gerador do ICMS. As remessas de cartões, por outro lado, não geram incidência tributária e devem ser excluídas do cálculo do coeficiente. Constatou-se, no entanto, que, embora a planilha demonstrasse tal exclusão, os valores não haviam sido efetivamente retirados da apuração, em razão de erro de fórmula. A planilha foi então corrigida com a exclusão das saídas registradas sobre CFLP 5.949, o que resultou em aumento do coeficiente de crédito, beneficiando o sujeito passivo. Com a revisão diligencial, o crédito tributário originalmente exigido foi recalculado para R$ 1.478.662,43, em decorrência de correção da data da competência dos lançamentos, inclusão das operações CFLP 5405, tanto no valor das saídas tributadas quanto no valor das saídas totais para o cálculo do coeficiente, e da efetiva exclusão das operações com CFLP 5949 relacionadas à remessa de cartões telefônicos do total das saídas tributadas. Notificada da conclusão da diligência, a empresa reapresentou suas razões, reiterando os argumentos já expostos e pedindo ainda a improcedência do auto de infração. Encaminhado o processo a julgamento, o julgador singular, por meio da sentença, rejeitou as preliminares de cerceamento de direito de defesa e insegurança jurídica. Quanto ao mérito, entendeu que o trabalho revisional foi suficiente para esclarecer os pontos controvertidos e que os argumentos remanescentes do contribuinte não mereciam acolhimento. Em relação à penalidade, afirmou que a multa aplicada está conforme o artigo 71.4a do CTE, respeitando o entendimento do STF sobre a limitação da multa ao valor do imposto devido. Decidiu, então, pela parcial procedência do auto de infração, pelo valor de R$ 1.478.662,43, conforme discriminação constante à folha 221 dos autos, determinando a remessa dos autos à representação fazendária nos termos do artigo 40 da Lei 16.469. A representação fazendária conheceu da sentença proferida e decidiu pela procedência parcial e manifestou-se de acordo com a decisão, não apresentando recurso. O sujeito passivo, intimado em 3 de fevereiro de 2020, interpôs recurso voluntário em 18 de fevereiro de 2020, dentro do prazo legal previsto no artigo 34, inciso 2 da Lei 16.469, restando, portanto, comprovada a tempestividade da peça recursal. A recorrente faz, inicialmente, uma síntese dos fatos, argumentando que a decisão de primeira instância reconheceu parcialmente os argumentos expendidos em sede de impugnação, mas manteve glosas indevidas quanto a outras operações que não deveriam compor o denominador da fração para cálculo do SIAP. Alega ainda que a fiscalização desconsiderou elementos relevantes e cometeu equívocos materiais e jurídicos que justifica a interposição do presente recurso. Alega no mérito que a fiscalização desconsiderou 3 argumentos para o correto cálculo da proporcionalidade
do aproveitamento do crédito relacionado à aquisição de bens para a composição do seu ativo permanente. Ele cita aqui os três, e aqui no acordo, no relatório, eu até é, descrevo, mas aqui eu vou citar apenas a, 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 quais são os CFLPs, porque para não ficar repetitivo. São as transferências entre estabelecimentos, CFLP 5409, que já havia sido citado na impugnação. As vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, CFLP 5102, que também já foi citada na impugnação, e das operações com brindes e doações, CFLPs 5910 e 6910. Então, as alegações são as mesmas das impugnação. Ele cita ainda o caráter confiscatório da multa de 100% aplicada por violar o princípio constitucional do não confisco. Os autos vieram a julgamento e por duas resoluções foram sobrestadas, considerando a súmula 166, que estava em andamento. E requer, ao final, o provimento integral do recurso voluntário, com consequente cancelamento do auto de infração. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade integral do auto, pleiteia a redução da multa nos parâmetros da proporcionalidade da jurisprudência do STF. Os autos vieram a julgamento e o sujeito passivo acrescentou um memorial. Neste memorial, ele cita que a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto de infração e deixou de acolher as alegações. Com parte dos valores autuados está relacionados às transferências entre os estabelecimentos próprios, CFLP 5409, que não poderiam ser incluídas no cálculo do CIAP. Parte das operações autuadas consiste em operações de vendas de mercadorias regularmente tributadas que tiveram seu imposto recolhido por meio de notas fiscais complementares. E parte se refere às operações com brindes ou doações, CFLP 5910, 6910, que são tributadas e devem compor o numerador do coeficiente. Cita também a aplicação da súmula 166 do TJ, tema 1099 do STF, e do entendimento fixado na ADC 49. Este é o relatório, senhor coordenador. Então, nós temos aqui, agora, para apreciação, apenas mérito. Muito obrigado, conselheiro Adriano do Carmo, doutor Domingos Caluso, pelo prazo de 10 minutos para a sua sustentação oral em relação a esse processo. Bem relatado o processo, em suma, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário afirmando que os valores autuados sob o CFLP 5409 estão relacionados à transferência entre estabelecimentos da própria recorrente. 5102 se relaciona a vendas de mercadorias adquiridas de terceiros e 5910 e 6910 se relaciona a brindes e doações. Sustenta a existência de erro na autuação em relação a esses três grupos e se insurge contra a multa aplicada. Aduz que o fisco manteve no denominador operações de meros deslocamentos, que não devem ser consideradas como saídas para fim de composição de cálculo do SIAP. E respectiva glosa do crédito a elas referentes à já vista, estarem completamente fora do campo de incidência do tributo. Acrescenta que, quanto às operações identificadas pelo CFOP 5409, em razão de não haver transferência de propriedade do bem, é legítima a manutenção do crédito árbitro e a aplicação da súmula 166. Nesse ponto, há uma contradição do pedido em si, por duas razões. A primeira, no ponto em que se afirma que a operação é de mero deslocamento e, ao mesmo tempo, pleiteia a manutenção integral do crédito destacado nas notas fiscais, que as acobertaram, e
que acobertaram, no caso, a transferência entre os estabelecimentos. A segunda, porque, conforme destacado no item 2.2 da manifestação revisional de folha de 216, a exclusão das saídas, enquanto operações tributadas, penalizaria o sujeito passivo, pois diminuiria o coeficiente de crédito. O que ocorre? Se você excluir essas operações do numerador, piora a situação do sujeito passivo. Se você excluir do numerador e do denominador, o que nós consideramos que não estaria correto, piora também a situação do sujeito passivo. Piora menos, mas piora, né, matematicamente. Já quanto às operações elencadas sob o CFOP 5102, alega-se que são vendas tributadas pelo ICMS de mercadorias adquiridas de terceiros e, em parte, foram consideradas como isentas ou não tributadas pela fiscalização, conforme demonstrativo de folha 276. Ressalta que quaisquer ausências de destaque do ICMS são corrigidas por meio do recolhimento do ICMS devido, de forma que não se podem considerar tais saídas como isentas ou não tributadas na apuração do coeficiente de aproveitamento de créditos do ativo permanente. Esse ponto foi bem esclarecido no item 2.4 do trabalho revisional e já constava também dos próprios levantamentos e notas explicativas constantes da inicial. Que ocorre? Esse CFOP 5102 compôs o índice de apropriação do crédito, sendo o valor contábil incluído no total das saídas, denominador da fração, e a base de cálculo incluída também no valor agora no valor das saídas tributadas, que é o numerador da fração. Por outro lado, não foi trazida aos autos nenhuma prova de que o recolhimento tenha se dado em valor superior ao apurado, conforme afirma na peça defensória sujeito passivo. Terceiro ponto é que as operações com brindes e doações elencadas sob o CFOP 5910 e 6910 não devem ser consideradas como isentas, pois se comprovou devidamente que são regularmente tributadas, tanto nas entradas como nas saídas. Esse ponto também já foi abordado no trabalho revisional, item 2.5. Nós não vamos ler aqui o item, porque haveria o risco de extrapolação do nosso tempo regimental, mas está lá no item 2.5 tratado dessa matéria. O sujeito passivo sustenta, por fim, que é exorbitante a multa aplicada. Bom, o valor da multa aplicada é igual ao valor do tributo. Dessa forma, se atende ao princípio da razoabilidade, segundo a interpretação dos tribunais superiores. Posto isso, a Fazenda requer a manutenção da decisão singular, que é pela procedência parcial, no valor de R$ 1.478.662,43 de ICMS, conforme a revisão realizada. Senhor coordenador. Doutor Domingos, o senhor pode, por gentileza, me repetir o valor que a Fazenda Pública entende devido? Certo, é a manutenção da sentença, Ah, valor tá. de 1.478.662,43. Obrigado. Senhoras e senhores de conferência, não havendo necessidade de conferência, conselheira Adriane, por gentileza, proferir seu voto. Doutor Cláudio, eu peço licença aqui, eu vou fazer um voto mais resumido, porque o recurso voluntário do sujeito passivo é basicamente a impugnação
com relação aos os quesitos que não foram contemplados na revisão fiscal. Então, conforme bem colocado aqui pela representação, ficaram ele só questionou o mérito e a multa confiscatória. E com relação ao mérito, ele questiona três pontos, né, que é a questão das vendas e transferência de mercadorias, que bem colocado aqui, se retirarmos a transferência, como ela foi considerada como tributada, na verdade, ela aumenta o coeficiente, né, para acreditamento. Com relação às remessas de brindes e doações, que também bem explicado na revisão fiscal, essas vendas também são com substituição tributária, né? E ela considerou as operações no cálculo, incluindo os valores como tributadas e totais, respeitando os parâmetros. Aqui eu chamo a atenção que nas notas fiscais da empresa havia uns valores, o valor contábil é maior que o valor da base de cálculo. E ela até alega que havia pagamentos complementares, contudo, ela não traz nenhuma documentação para apresentar esses complementações, nem foi verificado pelo revisor. Então, por isso que há essa diferença. E também com relação aos cartões pré-pagos. Não, cartões pré-pagos não das vendas, também das vendas de compras de terceiros, vendas para terceiros, que também é a mesma situação. Há uma diferença do valor contábil com relação ao valor da base de cálculo. Mas essas diferenças estão todas incluídas e bem explicadas na revisão fiscal. Chama atenção aqui também que o sujeito passivo não apresenta nenhum contra-levantamento, não apresenta nenhuma planilha para explicar quais são essas diferenças encontradas. Ah, houve até o outro julgamento em que ela apresenta no período alguma planilha demonstrando algumas inconsistências e até foi indiligência, mas não é o caso aqui. Aqui o caso é apenas de argumentações que foram repetidas da impugnação. Então, assim, senhor coordenador, senhores conselheiros, eu conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a decisão da decisão singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 1.478.662,43 e rejeito o pedido de afastamento da penalidade aplicada por entender que a multa seria confiscatória. Então, este é o meu voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheira Adriane. Conselheiro Távolo, como vota? Obrigado, senhor coordenador. Agradeço à conselheira, relatora, pelo minucioso relatório e acompanho. Voto na sua integralidade. Obrigado. Conselheira Valéria? Com a relatora, senhor coordenador. Conselheiro Paulo Henrique? Também acompanho o voto da relatora. Bom, anunciando o resultado do presente julgamento, foi só questão meritória, né? Foi pela procedência nos termos da decisão singular, pela manutenção da decisão singular. Seria isso, né, conselheira dele? Parcial procedência. Parcial procedência, que teve revisão. Tá. Então, não havendo mais processos de retorno, agora sim, não havendo processos na pauta, não tendo nenhum assunto interno a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, convocando a todos da Câmara para a nossa sessão do dia 8/8, a iniciar-se a partir de 8h30. A todos um bom resto de dia.